Olá pessoal, então hoje a gente vai conversar, um pouco sobre esse pequeno livro aqui, que é da autora Conceição Evaristo. Ele foi lançado em 2014, e foi vencedor do Prêmio Jabuti, que é o maior prêmio literário que existe no Brasil. Né? Ele é um livro muito curto, ele é composto de apenas 114 páginas, porém é um dos livros mais densos que eu já li na minha vida, porque a maioria das histórias que compõem esse livrinho, elas são histórias tristes, histórias pesadas, mas que são histórias que mesmo sendo ficção, a gente imagina, que pode acontecer no contexto dos personagens que estão inseridos nessas histórias, São histórias que podem acontecer no dia a dia, porque do que esse livro fala, Ele é um livro que fala sobre vários problemas sociais, que estão inseridos dentro do contexto de uma favela, de uma comunidade pobre. Então, a escritora, a autora desse livro, que se chama Conceição Evaristo, ela sempre nas entrevistas dela, ela trabalha com o conceito de escrevivência, Ela diz que a sua escrita é uma escrita da escrevivência. E o que seria essa escrevivência? A escrevivência de que Conceição Evaristo fala é uma forma que ela encontrou de dar voz aos sujeitos que são escondidos da história, os sujeitos que são excluídos, que são marginalizados, que de certa forma não aparecem nas narrativas oficiais, Então, aqui nesse livro a gente tem uma coletânea de 15 contos que aborda, por exemplo, a marginalidade, o racismo, o sexismo, a discriminação racial, a discriminação social, que acontece no nosso dia a dia. E a maioria dos protagonistas, dos personagens que protagonizam esses contos são mulheres negras, mulheres faveladas, que lutam no seu dia a dia para conseguir sobreviver, Então, o que mais impressiona nesse livro, o que mais chama a atenção é que a autora, ela escreve de uma forma muito crua, Ela mostra de forma nua e crua o cotidiano dessas mulheres, E mesmo sendo um livro de ficção, são histórias que a gente consegue imaginar que pode ter acontecido, Porque a própria história da autora, de Conceição Evaristo, é a história de uma mulher negra, ela nasceu em uma favela e desde pequena ela teve que trabalhar, ela é a irmã mais velha da família, Ela teve, a mãe dela teve 9 irmãos e ela teve que trabalhar desde muito jovem para ajudar, em casa. E ela, até os 25 anos, Conceição Evaristo, ela era empregada doméstica, Então, ela vivenciou, no seu dia a dia, várias histórias desses personagens anônimos da história, A gente vai ter aqui histórias de prostitutas, histórias de traficantes, histórias de empregadas domésticas, de mulheres negras, faveladas, que lutam no seu dia a dia para conquistar a sua sobrevivência, E ela vai mostrar essas histórias de maneira muito clara, de maneira muito nua, de maneira muito crua,
para justamente a gente adentrar nessa atmosfera e a gente perceber, né, e sentir o quanto que essas pessoas que vivem nesses ambientes, né, nessas localidades marginalizadas, o que elas enfrentam no seu dia a dia, né, o quanto que elas sofrem, né, para conquistar a sobrevivência, né? E hoje Conceição Evaristo, ela é uma das maiores autoras, né, feministas, né, do Brasil, e que abordam o tema do racismo, né? Hoje ela é uma pessoa que tem doutorado na área dela, né, na área das letras, né, de literatura comparada, que é uma das áreas mais interessantes, né, dentro das letras. E aqui nesse livrinho a gente tem, como eu falei, né, 15 contos que abordam o cotidiano, né, de pessoas que vivem nesses ambientes que são marginalizados, né? Então, Conceição Evaristo, na maioria das entrevistas dela, ela fala sobre o conceito de escrevivência, né? Ela diz que a sua obra, né, a sua escrita, ela surge a partir dessa ideia de escrevivência, né? E o que seria a escrevivência? A escrevivência é justamente ela abordar, né, nos seus contos, na sua literatura, aquilo que ela presenciou, né? Essas histórias do cotidiano da favela, né? Da luta pelos marginalizados, pela sobrevivência. Então ela vai abordar isso de uma maneira muito crua, né? Muito limpa, né? De uma maneira muito assim, a gente mergulha nas histórias, né? A gente sente o drama dessas pessoas, né? O primeiro conto dessa coletânea se chama Olhos d'Água, que é justamente uma história sobre uma jovem que acorda no meio da noite tentando lembrar a cor dos olhos da sua mãe, né? Então ela vai tentar lembrar a cor dos olhos da sua mãe, e essa maneira dela tentar lembrar é muito interessante, porque ela vai tentar se reconciliar com a mãe, se reaproximar, né? E ela vai dizer que a mãe dela tinha a cor, né? A cor dos olhos da mãe dela era a cor de olhos d'água, justamente porque para ela, né, esses olhos d'água lembrava a história de sofrimento que a mãe dela passou, né, para poder alimentar os filhos, né, para poder sustentar os filhos. Então, a maioria dos contos, né, desse livro, eles são contos muito tristes, né? A maioria das histórias terminam de forma muito cruel, né? A maioria das histórias terminam em morte, né? Algumas pessoas morrem e, assim, de mortes muito tristes, né? Muito cruel. E, assim, o que chama a atenção, né, nessa coletânea de contos é que a autora ela não procura idealizar essas histórias, né? Ela tenta mostrar da forma mais realista possível a história dessas pessoas, né? O sofrimento dessas pessoas, né? A luta dessas pessoas para sobreviver, né? E isso é uma forma, né, que ela fala sobre o conceito de escrevivência, é uma forma de dar voz a essas pessoas, né? Porque essas pessoas elas não aparecem muito nas narrativas oficiais, né, na literatura oficial, e quando aparece de forma muito idealizada, né, quase como se essas mortes, né, essa marginalidade ela fosse escondida, né? Como se fosse algo criado, como se não existisse na realidade, né? Então, a gente tem aqui a história de pessoas que entram no mundo do crime, né? De empregadas domésticas, né? De prostitutas, de traficantes. Por exemplo, o conto de Maria, né? Que é um dos contos mais tristes que tem aqui. É a história de uma mulher que vai pegar
ônibus, né, para ir para o trabalho, e nesse acontecimento que para a gente parece ser banal, né, todo mundo pega ônibus para ir trabalhar, né, é algo que acontece todos os dias na nossa vida, né, que a gente presencia. Mas esse simples acontecimento, né, de onde Maria vai pegar o ônibus para ir trabalhar, ele se transforma numa narrativa onde aparecem vários elementos, né, do dia a dia da favela, né, e vai mostrando um pouco a história dela, né, o fato dela ir pegar o ônibus se transforma numa maneira de retratar tudo que essa pessoa passou na vida dela, né, e o conto termina de maneira muito triste, muito cruel. Tem outro conto também que se chama O Mais Triste, que eu percebi aqui no livro, né? Zaida esqueceu de guardar os brinquedos. É um conto que conta a história de uma menina, né, que ela esquece de guardar um brinquedo e a sua irmã pega o brinquedo e ela vai à procura desse brinquedo, né, na rua, né, vai tentar encontrar a irmã para ver se encontra o brinquedo. E durante esse processo que ela vai procurar o brinquedo, acontece um tiroteio na favela, né? Então, assim, foi o ponto mais triste que eu achei aqui nesse livro, apesar de todos os outros serem tristes também, mas termina de uma maneira muito triste, né? Eu não vou contar como termina, mas é muito impressionante a forma como a autora ela consegue retratar, né, a vivência dessas pessoas, né, o dia a dia da favela, né, de maneira muito assim transparente, né, e a gente consegue adentrar e a gente consegue imaginar mais ou menos como o quanto que essas pessoas sofrem, né, o quanto que elas enfrentam para superar as adversidades do dia a dia, né? O livro ele começa também com o primeiro conto do livro, né? É um conto que fala um pouco sobre esperança, né? Porque é uma característica da autora também, né? Apesar de mostrar o sofrimento, né? As adversidades na vida dessas pessoas, ela tenta puxar, né, lá no fundo um pouco de esperança, né? E a própria história da autora, né, mostra uma história de superação, porque até os 25 anos de idade ela era empregada doméstica, então ela mesma, né, a autora Conceição Evaristo, ela teve uma história de superação, né, muito grande, porque ela já terminou o ensino médio já com 25 anos e depois prestou vestibular e conseguiu, né, ascender socialmente, e hoje ela é uma das escritoras mais respeitadas no Brasil, né? E o último conto, que se chama Aiolua, a Alegria do Nosso Povo, ela termina o livro, né, com uma certa esperança, né? Conta a história de uma localidade onde não se nascia mais crianças, né? E as pessoas, as parteiras, né, que faziam os partos das crianças, elas começam a perder a esperança, né, de fazer novos partos. Então, o nascimento dessa criança, de Aiolua, ela traz um ar de esperança, né, para aquela comunidade. Então é isso, pessoal. Esse livro aqui, Olhos d'Água, né, é um livrinho, como eu falei, curto, mas ao mesmo tempo muito denso, né, muito forte, muito pesado. Tem várias histórias que, ao terminar de ler, a gente tem que dar uma respirada, né, para poder tentar ler as outras histórias, né. A autora ela mostra de maneira muito sensível, né, muito transparente, né, o dia a dia dessas pessoas, né, como que essas pessoas elas enfrentam, né, para superar as adversidades do dia a dia, né, e a autora, quando ela cria o conceito de escrevivência, ela tenta mostrar que
a sua narrativa, né, a sua escrita é, acima de tudo, um depoimento, né? Ela traz para a literatura a voz dessas pessoas que são silenciadas pela história, né? Eu acho que esse é o ponto mais interessante tanto da escrita dela, né, da escritora, quanto das histórias que a gente lê aqui nesse livrinho, né? Eu como historiador, né, a gente sabe que na história, nas narrativas oficiais, né, na historiografia e na própria literatura, né, muitos sujeitos que são marginalizados, né, eles são escondidos dessas narrativas, né, e ela tenta não, ela consegue dar voz a esses sujeitos, né, as mulheres negras, faveladas, que são marginalizadas, né, que enfrentam diariamente uma batalha para poder sustentar os filhos, né, e ela mostra também que muitas vezes essas pessoas, mesmo elas lutando, né, para sobreviver, a história de vida delas nem sempre termina bem, né, sempre, na maioria das vezes, termina de forma muito cruel. Então ela mostra também na sua escrita, né, o quanto que é cruel a história de vida dessas pessoas, né? O que elas enfrentam, né? Sem a assistência do Estado, né? Enfrentando o próprio racismo, né? A própria marginalização, né? A polícia, quando entra na favela, ela entra já, né, atirando, né, para matar as pessoas. Então, a escrita de Conceição Evaristo é uma escrita que coloca o dedo na ferida, né? Ela coloca o dedo na ferida de uma sociedade que a gente ainda vive, né, numa sociedade muito racista, né, muito misógina, né? Então a maioria desses contos eles são protagonizados por mulheres, né? E é um livro assim, muito pesado, muito denso, mas que vale a pena ler. É o tipo de livro que a gente não deve deixar de ler, né? Que quem gosta de ler tem que dar uma chance a esse livro, né? Porque ele coloca o dedo na ferida de uma sociedade que sangra, né? De uma sociedade que ainda é muito excludente, né? É uma sociedade muito racista, né? Então é um livro muito potente, né? Muito forte, que nos traz essas histórias de vida e mostra pra gente o lado oculto, né, dessas pessoas, né, o lado que muitas vezes as pessoas procuram esconder. Ela mostra, né, ela fala sobre aquilo que muitas pessoas não querem falar, né, como ela própria diz, né, a escrita dela, que ela chama de escrevivência, é, acima de tudo, um depoimento, né? Um depoimento, uma denúncia, né, sobre essa sociedade que ainda é muito excludente, né? Então, pessoal, se você gosta de ler, né, se você gosta de ler sobre essas temáticas sociais, procure dar uma chance a esse livro, porque ele é um livro muito interessante, muito potente e que e que toca a alma de qualquer pessoa que lê, né? Qualquer pessoa que lê esse livro, ela vai ter a alma tocada pelas histórias, né? Porque são histórias extremamente realistas, né? Que a gente sabe que ocorre, né, na vida dessas pessoas. Então é isso, Olhos d'Água de Conceição Evaristo. Minha segunda leitura desse mês de janeiro, né, de 2023, e foi um livro que me tocou bastante, né, que eu nunca vou esquecer, né, desse livrinho. Ele é um livro extremamente curto, mas, como eu falei, extremamente pesado, né. Eu nunca vou esquecer dessa leitura e pretendo ler outros livros da autora, né. Fiquei com mais sede de Conceição Evaristo, né? Com mais vontade de ler essa autora, porque ela é foda, né? Ela deixa a gente
em estado de êxtase, né? E toca realmente nas feridas sociais que existem na nossa sociedade. Então, leia Conceição Evaristo.